tá acompanhando aí o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Na verdade, faz 4 dias, pelo menos, que chove sem parar no Rio Grande do Sul, sobretudo na Serra Gaúcha. Logo, o nível dos principais rios se elevou, há deslizamentos de terra a qualquer momento, cidades isoladas, enfim. Aqui a notícia, certamente vocês estão acompanhando, não é o objetivo aqui eu dar a notícia, mas o que eu queria era comentar um pouquinho a respeito de como nossa sociedade tem encarado essa questão, sabe? E, para falar a verdade, eu faço isso até com um certo desânimo e, ao mesmo tempo, uma dose até de raiva mesmo, porque esse não é um assunto simples e, ao mesmo tempo, não é um assunto novo, né? Como eu disse na introdução aqui da live, né, as pessoas que me conhecem aí sabem, eu fui gestor de política pública, de desenvolvimento, durante bons anos aí da minha vida, e pelo menos com segurança, pelo menos desde 2010, e principalmente na preparação que os governos do mundo inteiro fizeram, nacionais e subnacionais, para a Conferência de Paris em 2014, nós passamos a rever os nossos protocolos e o quão a temática das mudanças climáticas estava incorporadas nos nossos instrumentos de planejamento da vida, né? De planejamento de políticas públicas, de planejamento do território, enfim. E naquele momento foi se tornando consenso de que a gente estava muito pouco preparado e que a política pública deveria modificar bastante em virtude da velocidade e da intensidade das mudanças no clima e os efeitos em decorrência dessas mudanças no clima gerariam para a vida, né? Para a economia, enfim, para a utilização dos recursos naturais, para toda a dinâmica de funcionamento das sociedades, né? Maiores dificuldades em países em desenvolvimento, certamente, e tantas outras dificuldades também em países já com, né, patamares mais elevados sob esse ponto de vista mais clássico aí do desenvolvimento. E uma pergunta que não queria calar, e a gente continuou com ela e discutindo lá nos painéis do clima e no âmbito dos governos também, era, na verdade, uma pergunta composta de várias outras, né? Era o que fazer? O que fazer em termos... E a gente foi dando categorias, né, para esse o que fazer. Há uma agenda de prevenção, correto? Uma agenda voltada à redução das emissões de gases de efeito estufa, ou seja, a gente teria que modificar o funcionamento da economia global nas suas diversas escalas, nos seus diversos lugares, para que o nosso modo de produzir, nosso modo de produção, ou o modo de produção vigente, ele deixasse de se basear nas energias fósseis, né? E com isso a gente conseguiu uma redução drástica, e era essa necessidade que já se apontava lá atrás, no início da década de 2010, e que se consolida, né, nos relatórios do próprio Acordo de Paris, né, de 2014, que a gente precisaria de uma redução drástica da emissão de gases de efeito estufa. Isso para a gente conter os efeitos que seriam gerados de aquecimento da temperatura média do planeta, para que a gente pudesse também mitigar, né, alterações no clima que gerariam efeitos que complicariam a vida de todos nós. Bom, o fato é que a gente praticamente não avançou. Para falar a verdade,
a gente sequer conseguiu reduzir o nosso ritmo de emissões. 2023 foi o ano com maior volume de emissões de gás de efeito estufa da história do planeta, né? Dessa história do antropoceno, né? Que é quando o ser humano passa a significar um evento geológico para o planeta, a gerar uma tensão sobre o planeta, tal qual os grandes processos geológicos que a gente consegue estudá-los, né, ao longo das eras do planeta Terra. Então, 2023 foi um ano de maior emissão de gases de efeito estufa da história. Bom, tem esse aspecto. Mas tem um outro aspecto nessa pergunta do que fazer. Lá no início da década, a gente já sabia que a coisa ia engrossar. A gente já sabia que nós teríamos que conviver com efeitos das mudanças climáticas que já eram inevitáveis. Então, uma rede de cientistas, né, no mundo inteiro passou a pesquisar quais seriam esses efeitos, quais seriam as consequências da elevação da temperatura média que a gente já estava constatando. Que a gente já teria certeza de que ocorreria. Havia um questionamento acerca da velocidade dessas alterações. E essa velocidade também teria relação também com a nossa capacidade de redução das emissões de gás de efeito estufa. E aí, gente, o que aconteceu foi o seguinte: nós mapeamos esses efeitos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algo importante, só para a gente ilustrar do que a gente está falando, que é fundamental. Vou mostrar aqui para vocês um relatório de 2019, já tardio dentro disso aqui que eu estou falando, tá? Já bastante tardio, mas já bem consolidado em termos dos efeitos possíveis, já mapeados, já previstos de ocorrerem em função das alterações das mudanças climáticas. E aí eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos lá. Bom, cadê aqui? É curioso. Tá. Já coloco. Curioso agora. Não apareceu aqui para mim no OBS. Um minuto. Se não der aqui pela captura de janela, eu vou pôr como imagem. Então põe como captura de tela, não tem problema não. Beleza. Ok. Mais fácil. Ó, pus minha tela inteira aqui. Vocês vão ver aqui agora. Olha só, esse aqui, espero que vocês estejam vendo. Deixa eu conferir se estão mesmo. Acho que estão, por conta da janela está toda aberta. Beleza. Esse aqui é um sumário executivo sobre mudança do clima, infraestruturas críticas no Brasil e dano econômico, de uma instituição que chama Instituto Internacional para a Sustentabilidade, tá? Vamos aqui na página 7.
Quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Olha aqui, ó. Vulnerabilidade às secas meteorológicas, tá? Foca aqui nesse terceiro mapinha aqui, que é aqui é o observado até a década de 90, aqui é observado e estimado entre 2011 e 2040, aqui é a diferença entre os dois. Então aqui a gente capta os efeitos propriamente ditos. Quanto mais vermelhinho aqui, pior, tá? Correto? Então, vulnerabilidade às secas meteorológicas. Então, a gente pega aqui, ó, essa faixa da Amazônia aqui do Acre até aqui o sul da Bahia, o nordeste de Minas Gerais, enfim. Vamos ver aqui, ó. Vulnerabilidade às inundações fluviais. Estão vendo aqui? Estão vendo isso aqui, ó? Rio Grande do Sul. Certo? Chuvas, inundações fluviais. Correto? Vamos ver aqui. Vulnerabilidade a incêndios florestais. Toda a Amazônia, Cerrado e Pantanal. O que a gente tem visto nos últimos anos, hein? Em termos de incêndios florestais. Hã? O que a gente tem visto nos últimos anos em termos de incêndios florestais? Amazônia, ano passado, com seca na Amazônia. Rio Negro virou um filete de água. Queimadas. Queimadas com fuligem chegando e fazendo a vida nas grandes cidades durante o dia virar noite. Mas vamos ver mais aqui. Vulnerabilidade a deslizamentos, movimentos de massa, barranco descendo. Muito em função de chuva. O que a gente vê aqui? Rio Grande do Sul. Né? Vulnerabilidade a tempestades severas. O que a gente vê aqui? Rio Grande do Sul, novamente. E aqui esse relatório ele segue com uma estimativa acerca de danos e, enfim. Ó, você, eu, mais alguém aceita alguém falar: ninguém esperava uma chuva dessa. É um evento de uma chuva de 10 mil anos. Que inclusive é uma linguagem técnica própria que precisa ser, né, um outro momento discutido. Aceita se for trouxa. Aceita se for trouxa. O que acontece é o seguinte: nos últimos anos, olha só, naquela época, em 2012, 2013, quando a gente discutia esse tipo de coisa, alguns eventos já estavam começando a ocorrer, sabe? E houve alguns deslizamentos em decorrência de chuvas intensas muito fortes aqui no sudeste do país, né? Em Minas Gerais teve uma grande enchente, teve os deslizamentos lá na região da Serra, né? Da Serra do Mar, então Petrópolis, Teresópolis, uma tragédia enorme. Na Serra do Mar, em São Paulo também, com tragédias e tal. E a gente começou a discutir, e foi, na verdade, eu inclusive tive participação nisso, da construção da Política Nacional de Prevenção a Desastres, né? E naquele momento a gente sinalizou, né, que era necessário que a política ela devesse ser construída em diferentes patamares, né, em diferentes etapas e em circunstâncias, né, de governo, em diferentes níveis de governo. Então, uma política nacional deveria
haver a construção das políticas estaduais e de prevenção a desastres e políticas municipais de redução de riscos. Inclusive, o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257, que ordena os parâmetros da política urbana brasileira, do planejamento territorial, foi alterada inserindo um novo dispositivo voltado à redução de riscos. Então, cada município teria que fazer um plano de redução de riscos. Na época, a gente já não tratava ainda explicitamente como planos de mudanças climáticas, de adaptação a mudanças climáticas, mas já com isso em tela, né? Imaginando isso. E acontece o seguinte, o governo federal faria um cadastro, isso seria regra para obtenção de recursos, inclusive por parte dos municípios, cada município ter seu plano, seria uma condição para que recursos fossem destinados para a execução de obras e de intervenções no território voltadas à redução de riscos, a eventos extremos. Essa coisa começou a andar, a gente começou a trabalhar nisso, andou até certa medida, mas aí veio uma agenda que atropelou tudo isso. Uma agenda de caráter político, ideológico, mas uma agenda de caráter, sobretudo, econômico. Foi nesse momento que a imprensa, os banqueiros desse país, e tudo quanto é vagabundo, para falar a verdade, porque eu não vou me furtar aqui a expressar a minha indignação, começaram a bater na tecla de que a gente vivia uma crise fiscal, de que o Estado gastava demais e de que havia uma crise fiscal que precisaria ser reparada, que a dívida pública e o escambau estava crescendo. E tudo isso foi objeto de uma pressão sobre o governo da época da presidenta Dilma, junto com aquela agenda Lava Jato, né, a corrupção que foi a própria Lava Jato. Enfim, chegaram no golpe, né? Golpe 2015-16, né? O pessoal fala 16, eu gosto de falar que era 2015, porque eu estava vendo isso de dentro. E em 2015 a gente já não tinha governo, para falar a verdade, com pautas bomba e etc. A verdade é que de lá para cá, e isso tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, se não tiver aqui eu vou postar ele aqui, porque eu não sei se eu fiz lá pro meu canal pessoal, mostrando a evolução do orçamento público e os impactos sobre esse tipo de política que a gente já tinha que ter executado, que a gente já tinha os elementos para mostrar que era necessário. E que só pode ser feito, gente, com o gasto fiscal. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Você sabe por que não tem outra maneira? Porque aqui a gente está falando de reconfiguração de cidades, de um conjunto enorme de cidades. A gente está falando de rever o padrão de ocupação para que, em um novo padrão de ocupação, um evento climático, uma chuva dessa de 4 dias, de níveis históricos de volume de água caindo do céu, a gente não visse o que a gente está vendo agora acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A gente não precisasse ver barragem de água se rompendo e alagando tudo que tem a jusante nos rios. A gente não precisaria ver Porto Alegre hoje, como está acontecendo hoje, agora, com o centro da cidade fechada, lugar que era abrigo, tendo que ser esvaziado, porque ninguém previa que ia subir a água até aquele ponto ali. E tudo isso a gente já tinha informação antes. A gente já sabia. E a gente batia na tecla.
Nós precisamos de dinheiro, de uma política fiscal voltada ao planejamento, para que a gente molde, desenhe, redesenhe as nossas cidades de ponta a ponta, em função dos efeitos das mudanças climáticas, conforme a gente já tinha previsto. Mostrei aqui para vocês. Um relatório de 5 anos atrás, já tardio. Porque lá no resultado dos relatórios do Acordo de Paris, já tinha tudo isso previsto lá, em 2014. Então, gente, é o seguinte. A gente já falava, a gente precisa redesenhar nossas cidades. E não adianta soluçãozinha de governança, é rede disso, rede daquilo. O meu governo vai na COP, como eu abri aqui, ó, o Plano Emergencial de Mudança Climática do Rio Grande do Sul. O que tem mais de efetivo lá no plano é que o governo falou que está indo às COPs. Montou um grupo de conversa com empresários para redução de emissão. O escambau, gente. A gente está falando de uma coisa séria. O mundo inteiro, mundo sério, está pensando em como redesenhar suas cidades. Em como redesenhar. E aí redesenha. Sabe o que é preciso ser feito. Se é uma encosta, se a gente precisa fazer uma obra de segurança naquela encosta. Se precisa de deslocamento de gente de uma área para outra. Se há como desassorear os rios, desassorear os rios. Em grandes cidades, liberar o fluxo hídrico, tornar as cidades mais permeáveis, como se fossem esponjas, que o solo é capaz de tirar água da superfície. A gente está falando de intervenções de grande monta, de grande espectro, de grande energia, que demanda muita grana. Quem vai financiar? Vai ser a iniciativa privada? Nunca. Nunca. Jamais. Quem está alterando, se preparando para isso, é o Estado, colocando ali grana. Então redesenha e executa. Em quanto tempo, em que prazo? Correndo contra o tempo. Então a verdade é essa. A verdade é que a gente está vivendo sob a égide, o controle de uma lógica neoliberal, e tem gente aí, ó, batendo palma para fascista dançar. Colocando maluco para governar. Colocando doido escambau também. Colocando gente despreparada, amalucada, para governar cidades, para ser representante em legislativo municipal, como esse babaca desse Nicolas Ferreira, que foi um dos líderes aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que impediu que Belo Horizonte pegasse um empréstimo no Banco Interamericano para fazer obras de intervenções e adaptação às grandes chuvas, que já são realidade aqui também, em Belo Horizonte. Como o Eduardo Leite mesmo, apoiador de um Bolsonaro com esvaziamento, pregador de uma agenda neoliberal, que só funciona numa casca e que faz lobby por seus amigos ganharem muito dinheiro em cima da ação de Estado. Então, gente, não é brincadeira o que a gente está vivendo no mundo. Não é brincadeira. Requer uma presença forte, planejada, organizada do Estado e da sociedade civil para que esses problemas, a gente tenha chance de passar perto de uma solução. Então, não é com conversinha fiada, não é com discurso de governança corporativa, ESG e o escambau que a gente vai lidar com isso, não. Antes de entrar na live aqui, mais de 30 pessoas morreram essa semana no Rio Grande do Sul,
função de chuvas. Mais de 30. E há a necessidade de uma revisão completa da institucionalidade brasileira. Se a gente quer ter chance de viver num país minimamente confortável, desenvolvido para o nosso povo, tem que mudar tudo. E aí fica a minha crítica, entendendo qual a relação de forças, e eu sei disso, mas a gente não tensionar também vai para onde? E nossa função pedagógica? E nossa função dialógica de enfrentar o debate? Hã? Teto de gastos, arcabouço fiscal? Com esse tipo de arranjo institucional nós temos saída? Tudo bem, tem esforço do governo, a política creditícia muito bem orientada, agora sendo construída, repensando industrialização de outros modos, adaptação, inclusive as mudanças climáticas, prevendo uma indústria mais verde, etc. Mas e a vida, gente, do povo? E a dignidade? E a infraestrutura? E o saneamento? Estão lá privatizando a Sabesp em São Paulo essa semana. Vai levar modernização? Nos Cambó a gente conhece essa história, gente, cabo a rabo. No Brasil, na Europa. Na Europa reestatizaram e tudo mais. A gente tá brincando de quê nesse país aqui? Brincar de matar 30 pessoas numa semana e daí para mais, porque tem cheio de gente desaparecida. E daqui a pouco, isso porque já teve uma tragédia com mais de 50 mortos ano passado no Rio Grande do Sul. Gente morrendo de calor em São Paulo, idoso, criança. Dengue. Nós estamos brincando de quê nisso aqui? Acho que a gente tem que levar a vida mais a sério nesse país. É isso que eu acho. Então, eu peço até desculpas aí para quem está vendo, um tanto do meu tom exaltado, mas principalmente por estar vivendo isso há bastante tempo e boa parte da vida como um gestor público, muitas vezes a gente fala sozinho, sabe? Muitas vezes a gente é uma voz enérgica, mas é uma voz enérgica e ignorada. A gente encontra nossos aliados aí no meio institucional, há muitos, são muitas pessoas sérias nesse país, tentando resolver o problema, tentando dar honestidade para a vida do povo, mas as forças em contrário também são muito grandes, muito fortes, e a gente precisa se unir e se organizar politicamente para lidar com isso. Não dá para ficar nessa brincadeira, não. Não dá mais, não. Já não dava antes. Aliás, assim, a gente, como dizia Darcy Ribeiro, né? O Brasil, sob domínio dessa elite chinfrim, sem vergonha, que controla o país desde sempre, é uma máquina de moer gente, como diria o Darcy Ribeiro. Tá bom? Tá bom não, né? Mas é isso aí que eu queria dizer sobre esse assunto, tá?